Alice, olha só, certamente se existe um lugar na nossa vida onde a ciência realmente acontece, é aqui na cozinha. Claro. Bom, e a quantidade de processos físicos, químicos e biológicos que acontece aqui é enorme, né? A gente cozinha, a gente assa, a gente frita, congela, corta, come. Chega, gente, chega. Tempera, tem um monte de O coisa. pessoal já entendeu. Bom, e quem vai ajudar a gente no programa de hoje é a chefe Janaína Rueda. Janaína, diz uma coisa, o que você vai preparar pra gente hoje? Hoje eu vou preparar uma sopa de cebola com carne de músculo. Mas é pra gente mesmo? É pra gente, claro. A gente vai poder comer? Claro. Que maravilha. Olha que Então tá bom. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a boa e velha panela de pressão. Vamos mostrar que esse objeto tão comum é cheio de ciência e que também pode ser muito perigoso. E para provar, vamos fazer várias experiências sobre o assunto e até explodir uma panela de pressão. A pressão atmosférica interfere na temperatura de ebulição da água porque ela funciona como uma espécie de barreira, o que dificulta a saída das moléculas do líquido. Quando eu deposito energia na água, por exemplo, através do fogo, a temperatura aumenta. Chega um ponto que as moléculas têm energia suficiente para transpor a barreira feita pela pressão atmosférica. Agora, o que acontece se a gente diminuir a pressão? Ah, muito simples. Ó, eu vou usar essa cuba de vácuo. E para isso também eu tenho essa bomba de vácuo. Ela funciona muito parecido com o seu aspirador de pó. Quer ver, ó? Tá puxando o ar. Tá bom, Gerson, cuidado. E aqui eu tenho um copo de água e vamos medir a temperatura? 19,3. Agora eu vou colocar aqui dentro, vou tirar o ar daqui de dentro, diminuindo a pressão aqui de dentro. E aqui fora vai ficar muito maior. Espera aí. Pronto. A nossa bomba de vácuo está retirando o ar de dentro desse cilindro e o que a gente espera que aconteça... Vamos ver se ela entra em ebulição. A altitude influencia na pressão atmosférica, que por sua vez influencia na temperatura que a água ferve. Por isso, a velocidade com que os alimentos são cozidos podem variar de um lugar a outro do planeta. Em La Paz, capital da Bolívia e a capital mais alta do mundo, com 3.660 metros de altitude, a água ferve a uma temperatura de 91,4 graus Celsius. Ah, já começaram a formar algumas bolinhas Tem umas ali, ó. bolinhas aqui, ó. Tá vendo? Bom, quando o Gerson liga a nossa bomba de vácuo, ele retira o ar de dentro do cilindro. Quando isso acontece, a pressão diminui e olha só o que acontece com o nosso copo. A água ferve, olha que chique. Vamos fazer um chá? Traz um de camomila. Você quer o quê, Gerson? De morango. Morango? Tá bom, só um minutinho. Olha lá, ó. Mas com a temperatura que essa água se encontra, dá para fazer um chazinho? Acho que não vai ficar muito bom não, hein? Vamos conferir? Confere aí. Bom, quem que esqueceu de comprar chá na última compra, hein? Só sobrou um, ó. Agora, isso aqui tem que ter cuidado, hein? Aquilo que o Gerson tá com a mão é uma válvula. Na hora que ele abre essa válvula, o ar que tá aqui fora entra igualando as pressões. Só assim ele consegue abrir a tampa do nosso cilindro. Qual que é esse aí? Camomila. Saúde. Ô, Gerson, peraí. Não é melhor você conferir a temperatura? Vai que vai ficar... Se ficar ruim o chá, eu não sei, cara. Não sei não, hein? Peraí. Olha só a temperatura, vamos ver. Abaixou um pouco, né? 16 graus. Quando diminuiu a pressão ali dentro, a água não precisava mais de tanta energia assim para entrar em ebulição. A panela de pressão foi inventada pelo físico francês Denis Papin, que publicou em 1679 uma descrição do equipamento, chamando-o de digestor. Numa reunião de cientistas da Royal Society, Papin demonstrou que o seu invento era capaz de reduzir ossos a gelatina comestível. Atualmente, esse recipiente é usado não só nas tarefas domésticas, mas também foi adaptado em hospitais para esterilizar material cirúrgico, na indústria de papel para cozinhar a polpa de madeira e nas fábricas de conservas alimentícias, entre outros. E desde que o Denis Papin inventou a panela de pressão, elas têm em comum a válvula de alívio de pressão. Aliás, temos aqui belos exemplares da coleção particular do Gerson. Ô, Gerson, Oi. Por que você coleciona panelas de pressão? Ah, que eu tenho a família grande. O que tem a ver isso? O meu tataravô tinha várias panelas. Agora, dá uma olhada nessa daqui, ó. Parece um disco voador, ó. De que ano essa panela? Essa daqui é de 1960.
Bom, nós temos aqui também uma panela cortada ao meio, que é para dar algumas recomendações. A primeira delas é a seguinte: nunca encha a sua panela além de 2/3 do seu volume. É importante que ela tenha um espaço vazio para pressurizar o vapor. Outra coisa importante, mantenha sempre limpa a válvula de alívio de pressão. É aqui que pode acumular uma sujeira, uma casca de feijão e até causar algum acidente. Bom, mas fique tranquilo, porque se tudo der errado, olha só, temos aqui ainda uma válvula de emergência que abre automaticamente. Agora, se você perceber algum dano nessa válvula, leva a sua panela numa assistência técnica, porque senão ela pode até explodir. Que? Explodir? Ah, não, vamos lá explodir. Calma. Já tem explosão, calma. Vamos fazer uma grande. E a preparação da nossa experiência final já começou. As primeiras máquinas a vapor foram construídas na Inglaterra durante o século XVIII. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito. As fábricas se espalharam rapidamente pela Inglaterra e provocaram mudanças tão profundas que os historiadores atuais chamam aquele período de Revolução Industrial. Agora, o que a Revolução Industrial tem a ver com uma panela de pressão, hein? É que aqui acontece, cientificamente falando, o mesmo princípio que acontece lá na máquina térmica. Nós temos uma caldeira, ela é alimentada por fogo, aquece, gera vapor, só que lá na máquina a vapor, ó, esse vapor é utilizado para gerar movimento. Olha só, pessoal, isso sim é uma máquina térmica, ó. Nossa, onde você arrumou isso aí? Lá no estoque. Ó, aqui fica a fonte de calor. Aqui em cima a caldeira e aqui o pistão. E movimento igual a locomotiva. Bom, falando em máquina térmica, falando em panela de pressão, tem aquele momento que acaba o cozimento, todo mundo tem medo, que é a hora que tem que aliviar a pressão da panela. Existem maneiras seguras de fazer isso. Primeiro, você pode desligar o fogo e deixar a pressão escapar naturalmente. É um pouco demorado. Tem um outro jeito que é o seguinte, olha. Você pode colocar a válvula na posição de liberação de calor. Isso não é perigoso, mas tem que tomar cuidado só com o vapor, que é muito quente. E a maneira mais interessante, e, aliás, eu acho que até a maneira mais científica de fazer isso, é levar a panela para a água. Vem para cá. Quando a gente joga água na panela, nós estamos diminuindo a temperatura da panela. Então o vapor ele diminui o seu volume e rapidamente a pressão alivia. E o fogo que você largou ligado lá? O fogo? Quem tem pressa, usa panela de pressão. O que você vai fazer Um primeiro? pouquinho de azeite. Ó, daqui a pouco vai começar um cheirinho delicioso aqui. O que mais? Aí vamos deixar aquecer bem para poder dourar. Faz parte do processo. Isso. Aliás, você sabe o nome desse processo, quando a carne muda de cor? Quando dá uma- Dourar. 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 Dourar a carne. É porque a gente tem um nome científico para isso, né, Ah, Juliana? é? Pois é, né? A reação que ocorre quando... É uma reação química que acontece na carne que deixa ela dourada, né? Os glicídios, eles reagem com os aminoácidos da carne e formam uma reação que se chama Maillard. Wilson, Oi, Jorge. eu acho importante a gente explicar uma coisa. O quê? Qual a diferença entre fenômeno físico e fenômeno químico? Realmente é importante. Para isso, meus caros, é que eu tenho aqui, olha só, um delicioso e suculento Ah, salmão. salmão. Pensei que você não soubesse. Eu vou cortar o salmão aqui e fazer um exemplo de fenômeno físico. Na verdade, quando eu corto o salmão, eu não mudo as estruturas atômicas e moleculares do salmão. Olha só, na minha mão eu tenho um pedaço de salmão. E o que ficou? Salmão. Continua sendo salmão. Agora nós vamos ver a diferença entre o físico que eu acabei de fazer e o químico. Para isso eu vou dar uma fritadinha nesse salmão. Não sei se vocês sabem,
Mas aqui está acontecendo a reação química mais famosa da cozinha e mais importante também, chama-se reação de Maillard. Acontece que o calor faz com que os glicídios reajam com os aminoácidos presentes no alimento. É isso que dá este aspecto dourado dos alimentos e também essa diversidade de sabores e aromas. Reação de Maillard. Olha, eu entendi tudo que você falou. Agora eu tenho uma dúvida apenas. Qual, chefe? Será que eu posso comer isso aqui? Agora, existem outros fatores que influenciam no cozimento dos alimentos, como, por exemplo, a pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar presente na atmosfera, o ar que respiramos. Ela é resultado do peso do próprio ar que está em torno da Terra por causa da atração da gravidade. Você sabe que é perigoso deixar o Gerson aqui perto, né? Ah, é? É, porque, né, Gerson? Pode contar ou deixa pra depois? Deixa pra depois. Aqui a gente já pode colocar a cebola. Aqui tem 3 cebolas. 3 grandes. É uma sopa de cebola de panela de pressão. O que mais você vai usar aqui no seu cozimento? Então, agora eu vou pôr um pouquinho de alho, O que mais? acrescentar um pouquinho de sal. Sal. Você come o seu próprio prato ou não? Sempre. Sempre? Sempre. Tem alguns que faz por arte e nem prova, assim, passa pro outro. Não, eu sou uma gulosa da cozinha. Agora a gente vai acrescentar um caldo de carne natural. Esse é o segredo, viu, gente? Olha aqui, tá aqui, ó. Caldo de carne natural. Natural. Aqui é o segredo. Esse aqui é o colágeno do ossobuco, ó. Ó. Osso o quê? Ossobuco do boi. Ossobuco. Você sabe, né, Gerson, que é um ossobuco? Deve ser aquele tutano da galinha, deve ser isso. Da galinha não, do boi. O ossobuco do boi é o tutano da galinha. Janaína, você tem um montão de panelas aqui, você usa todas? Eu tô vendo que tem um montão ali. Pode pegar uma? Pode. Deixa eu ver aqui. Eu uso Nossa, já foi na mais chique. Tem várias. várias. Olha, aqui tem algumas. Você usa todas? Eu gosto Essa aqui muito é de pressão panela também. de pressão. Mas Gosto é uma muito. coleção, então? É, praticamente uma coleção. Agora vamos colocar umas 3 folhinhas de louro, um pouco de vinho branco Esse pouco aí já tombava o Gerson. Já. e um pouquinho de água. As panelas de pressão, elas têm a borracha de vedação. Isso costuma dar muito problema. Você troca de vez em quando. O que você faz? Você tem bastante Eu e troco cozinha muito, né? É, eu vou usando, conforme eu vou usando, depois eu levo para manutenção. Sempre. Daí troca a borracha. Troca a e ela tá- borracha, desentope, A limpa válvula, né? a válvula. Isso. Esse é o segredo, né? Você pode ter panela de pressão de 40 anos. Funcionando bem, só Funcionando trocar o super que bem. precisa. Essas minhas todas funcionam. São antigas, São né? Eu tô muito vendo que são antigas. O segredo é você ter uma boa manutenção. 40 anos. E é panela velha que faz comida boa? É panela velha que faz comida boa. Ia, lá em casa é tudo assim, ó. Mas não é de hoje que o homem prepara os seus alimentos com tanto cuidado, né? Pois é, não dá para saber exatamente quando isso começou, mas certamente um ponto crucial foi a dominação do fogo. O primeiro indício arqueológico do uso proposital do fogo foi encontrado em uma caverna na África do Sul. Traços de cinzas e ossos carbonizados foram descobertos junto a ferramentas de pedra que datam de aproximadamente 1 milhão de anos atrás. Ô, Jana, mas você gosta muito de cozinhar com panela de pressão? Gosto muito. É minha especialidade. Quais pratos você gosta de fazer? Rabada, galinhada, moela. E qual que mais demora pra fazer? Talvez um ossobuco, uma carne com osso, né? Sempre a carne com osso, ela demora um pouco mais. A rabada, o rabo de boi. Demora aí uns 40 minutinhos, né? É rapidinho. Panela de pressão é prática por isso, porque você faz cozimentos longos em 40 minutos. Enquanto muitos chefes abominam, a Janaína é especialista em panela de pressão. Que chique. Olha isso. Agora, ô, Jana, tem histórias. Por que os chefes não gostam de utilizar a panela de pressão, hein? Ah, talvez porque eles gostam de cozimentos mais longos, mais demorados. Eles acham que o produto final é melhor. Eu discordo.
Eles têm medo disso também? O meu marido, por exemplo, tinha muito medo de panela de pressão. E ele é chefe de cozinha também. Ele ouvia esse barulhinho e já saía da cozinha. Ele nunca abria, nunca. Todas as vezes que eu abria, ele saía pro quarto, pra sala. Agora, você conhece algum caso onde a panela já explodiu? Sim, aqui, por exemplo, já a tampa voou. A gente estava fazendo uma sopa de ervilha. Foi logo que a gente instalou a coifa. Ah, é? É porque deve ter entupido a válvula, né? A panela pulou. Não machucou ninguém? Não machucou ninguém, não machucou ninguém. Dessa vez, não. Mas eu já vi casos da avó do meu marido, por exemplo, de ter afundado o fogão dela. Com sopa de ervilha também? Com sopa de ervilha também. Verdade? Então a ervilha acho que não é bom fazer na Não, é pressão. melhor não arriscar, eu não arrisco mais. Se bem que as panelas de hoje têm bastante segurança, tem né, no mínimo 3 válvulas aqui que aliviam a pressão no caso de um acidente, de um entupimento. Mas você vê que coisa engraçada, né? Um chefe de cozinha, as pessoas, você deve ter medo talvez na sua casa da panela de pressão, mas um chefe de cozinha também às vezes tem medo. A gente precisa investigar bem a panela de pressão, porque quem sabe descobre alguma coisa para evitar que isso aconteça. Sim. Então, Jana, a gente já percebeu que de cozinha você manja tudo. Agora, você tem ideia de qual que é a temperatura que a água fica dentro da panela? Não tenho ideia. Nenhuma. Nenhuma. Se ela cozinha mais rápido do que a panela comum, certamente a temperatura aí também é maior, né? Deve Para ser descobrir maior. essa temperatura, vamos fazer um teste. A rapidez com que o alimento cozinha depende da temperatura que ele está sendo submetido. Quanto maior a temperatura, mais rápido ele fica pronto. Bom, então quer dizer que se eu tiver com pressa para cozinhar alguma coisa, basta levar a temperatura ao máximo? Sim. Cientificamente falando, sim. Acontece que os chefes de cozinha, eles buscam os sabores nos alimentos e, por isso, alguns são mais demorados que os outros. Em todo caso, nós somos chefes de cozinha? Não, somos cientistas. Então vamos falar da ciência. Quanto maior a temperatura, mais rápido o alimento cozinha. Só que em se tratando de cozimento, tem uma temperatura limite. É a temperatura de fervura da água. Porque quando está mudando de fase, a temperatura da água permanece constante. E é essa temperatura que depende da pressão atmosférica. E ao nível do mar, a água ferve a 100 graus Celsius. Como nós estamos em São Paulo, a altitude é maior e a pressão atmosférica é menor. Nós temos aqui uma panela com água fervendo e ela está aberta. Eu vou pegar um termômetro, botar aqui dentro e vamos ver a temperatura que marca. E aí, quanto que deu? 98,6 graus. Quer dizer, nessa altitude que nós estamos, a água ferve a 98,6 graus. Certo. Mas, pessoal, eu me preparei para esse momento. Eu desenvolvi uma tampa, quer ver só? Olha que chique. Essa tampa aqui, que vai servir para mostrar para a gente a temperatura da panela funcionando. Tem um termômetro aqui, que vai ficar dentro da água e a gente vai ver qual a temperatura que a água dentro da panela, quando ela estiver fervendo, atinge. Olha que chique. Tchanã, fechei. Agora, quando a válvula começar a girar, a gente vai saber a temperatura que alcança isso daqui. Olha só, pessoal, não vai fazer isso em casa, hein? Isso aqui é uma experiência. E aí, Gerson, qual que é a temperatura que atingiu? Peraí, deixa eu ver. 116,9. É por isso que na panela de pressão é bem mais rápido para fazer o cozimento. É que a temperatura da água lá dentro está bem maior. Comprovado? Comprovado. Olha a cara do Gerson, eu tô com medo de você, cara. Vamos ralar um queijinho, então, em cima da nossa sopa. Um queijo meia cura, bem brasileiro. Agora vocês podem provar. Peraí, tem que... É uma sopa na panela de pressão. O sabor está uma maravilha. Você realmente é especialista em pratos com panelas de pressão. Sim. 5 estrelas para você. O restaurante Muito também obrigada. tem essa classificação, não é? Tem. Então, muito bem. 5 estrelas para você. Agora, panela de pressão, se não for bem usada, se não for usada da maneira correta, a gente sabe, você também sabe, pode ser perigosa, pode explodir. E é justamente isso que tem a nossa experiência de hoje. Vamos explodir uma panela de pressão. Falta pouco para a nossa experiência final ficar pronta. Podemos fazer o teste aqui? Não, Como assim? Aqui no fogão, aqui, vamos só... não, tô brincando, fica tranquila. A gente tem a nossa própria cozinha para não nos unir dos outros, né? Ainda mais uma cozinha tão bonita como essa. Ai, que susto. A nossa experiência final está quase pronta e a pressão não para de aumentar. A
agora, a gente falou sobre a diferença entre reações químicas e físicas. Também conversamos com uma chefe de cozinha especialista em panelas de pressão e mostramos que a pressão atmosférica interfere no cozimento dos alimentos. Além disso, mostramos diferentes tipos de panelas e que a pressão dentro delas pode ser muito, muito alta. Você ainda não está convencido que dentro dessa panela a pressão é muito alta? Calma, Gerson, passa a bola. Nós temos aqui uma bolinha de poliestireno expandido. Ah, o isopor. Isopor. 90% disso é ar. Efetivamente, só 10% é material. É uma característica do isopor. Por isso que ele é pouco denso, bem levinho. Tanto que se você apertar, ó, ele deforma todo. Então a nossa ideia é a seguinte, nós vamos jogar a bolinha de isopor dentro da panela e com a pressão esperamos que ela diminua o seu diâmetro. Mas para isso, Gerson, mede aí pra gente o diâmetro dessa bolinha. Peraí. Quanto deu? 7,5 centímetros. Bom, com 7,5 centímetros eu quero propor um desafio. Vamos lá. Vamos ver quem que acerta o tamanho final dessa bolinha se ela sofrer deformações ali dentro. Eu aposto que chega em 2 centímetros. 3. E você? 1,5. 1,5? Bom, então vamos colocar aqui. Mas espera, Gerson, passa outra bola. Nós vamos deixar uma pro lado de fora para não ter erro. Você vai ver se ela mudou realmente ou não de tamanho. Tá, então vamos ao teste. Pronto. Bom, já tá fervendo, vamos ver o resultado? Vamos lá, tira a pressão, abre a panela e vamos à vitória. É assim? O cheiro não é dos melhores, né? Ensopado de isopor. Fica quieto, senhor. Sei não, hein? Atenção. Você perdeu, rapaz. Peraí. Não, peraí, calma. Isso aí não, eu acho que eu ganhei, hein? Antes da medida final, vamos comparar. Olha como era a bolinha, esse é o tamanho original. Olha como ela ficou devido à pressão. Agora vamos ver quem venceu a aposta. Gerson, lembre-se, 3 centímetros, hein? 1,5, hein? Dois. Ih, acho que eu dancei. 2 na cabeça. Quanto que deu? 3 centímetros. O almoço, eu tô livre agora. Eu vou pagar um pão com ovo. Olha lá, cara, cuidado. Dá essa bolinha aqui. Bom, agora vamos verificar na prática se realmente há diferença no cozimento das batatas. Para isso, nós temos aqui 2 batatas. Nós vamos colocar a primeira numa panela com pressão e essa segunda numa panela sem pressão. Elas vão ficar aí durante 8 minutos e no final vão ver a diferença. Bom, vale lembrar que as duas já estão com a água fervendo. Então eu vou tampar. Tá vendo? Vou deixar nossa batatinha aqui. E a outra não vai ficar tampada. Durante 8 minutos, vamos conferir o resultado. Marca aí. E aí, Gerson, já deu tempo ou não? Ah, peraí. 3, 2, 1, deu. 8 minutos? 8 minutos. Bom, passado 8 minutos, agora chegou o momento de desligar as nossas duas panelas, desligar o fogo. E só que para abrir a panela com pressão, eu preciso aliviar essa pressão, senão a tampa não abre, né? Pronto. Vamos abrir aqui. Pegar com bastante cuidado. Cuidado. Tem que chamar a SWAT. O que foi? Não foi com cuidado? Segura aí. Agora eu vou retirar aqui a nossa batata cozida na panela de pressão. Atenção, segura a batata aí. Cuidado, tá quente, hein? E também
para a gente poder comparar a batata que não sofreu a ação da pressão. Agora... Você tá com fome, né? Vem pra cá, vai. Opa, deixa comigo que eu vou comer as duas. Ô, Gerson, calma. Antes de você estragar o nosso experimento, cara, faz um corte aqui nessa batata que sofreu a ação da pressão. Olha, Corta mais. Isso. Tá molinho? caramba, ó. Super macio, ó. Muito macio. Muito. Então quer dizer que a pressão funcionou. Agora, Corta aqui no meio, Mais um pouquinho? pronto. Agora corta a outra batata que não sofreu a ação da pressão, Gerson. Let's work it, baby. E aí? Peraí, que aqui tem que ser rápido. É o serrote? É que você não fez o curso de cortes em Tóquio. Nossa, Vai lá, Gerson. Força. E aí, fácil ou difícil? é muito mais difícil. Ou seja, essa batata continua crua, né? Quer dizer, essa batata tá pronta pra comer. Agora, essa daqui teria que ficar um pouquinho mais no fogo. Boa, hein, Daniel? Tô gostando da panela de pressão, porque se você demora menos tempo para cozinhar, você economiza gás. Economizando gás, você economiza um cascalhinho aí, né? Aí eu gostei, ó. Tá bom. Da batata. Tá bom? Boa. Eu acho que eu vou cozinhar mais um pouco. Tá bom. Senão só você vai comer, né? Ó. A gente já falou sobre a pressão de várias maneiras, mas e a pressão do nosso corpo? Você sabe o que ela é? A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue contra a superfície interna de artérias e veias. E o seu ciclo é controlado pelos batimentos do coração, que a cada batida bombeia sangue para o resto do corpo. Mas quanto maior a pressão arterial, maior a resistência dos vasos sanguíneos e mais o seu coração precisa trabalhar para conseguir bombear sangue para o corpo, o que, a longo prazo, pode trazer complicações muito graves à sua saúde. Mas você sabe o que faz uma panela de pressão explodir? A resposta está em minhas mãos. E a próxima vai ser bem maior que essa. Vamos lá, gente, ó. Oh, ficou boa mesmo, hein? Sim. Olha, Que beleza! Gerson, por favor, guarde a nossa água. panela, tampa. Melhor essa boca, ela funciona melhor. Ô, Gerson, Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa. você topa ficar aqui dentro na hora da... Na hora do... Do pão. Na hora do... Não, porque esse feijão acho que vai sair um pouco quente, meu. É perigoso. Tá tudo ligado já? Deixa eu ver, peraí. Tá certo. Oi! Tá tudo certo aqui. O teto tá uns 2,5 metros, mais ou menos. É o que é de uma casa mesmo, né? É, 2,80, 2,5. Legal que não cai as coisas que tá pendurado na parede, ó. Tá bem empregada, Gerson. Se tudo der certo, é fogão pra baixo, tampa pra cima e muita sujeira. Daqui a pouco, uma grande explosão. Vamos ver com quanta pressão se explode uma panela. Agora sim não tem mais volta. Chegou o grande momento, a hora de ver
se realmente a nossa panela de pressão vai explodir. E para isso nós precisamos colocar a pressão na panela. Gerson, está com a panela? Sim. Pressão tem a ver com força. Certo. Tô certo? Certíssimo. Muito bem, pressão é força pela área. Sim. E o que nós vamos fazer é aumentar a pressão de forma que a força aplicada nessa área seja muito grande, a ponto de explodir essa panela. Por isso é que nós tampamos, nós vedamos a válvula reguladora de pressão e também a válvula de segurança. Assim, não tem onde a pressão escapar. Sim. O que acontece? Ela aumenta, 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 chega um ponto que a força é tão grande que essa panela não vai mais suportar. Não vai fazer isso em casa, hein? Isso, Agora é só... ok, fogo. Fogo alto, Tampando a panela. Agora, gente, pra lá. pernas pra que te quero. Aliás, pela câmera térmica a gente consegue ver que tem um fogo aceso lá. Logo, logo esse calor vai pra panela, vai aumentar a temperatura e aí eu quero estar longe. Vamos pra lá. Agora não tem mais volta. Agora sim, tá tudo pronto. A gente vai esperar agora aquecer ali dentro, aumentar a pressão. Aumentando a pressão, a gente espera que a panela vá pelos ares, quer dizer, a tampa. Se tudo isso acontecer, o fogão vai afundar, a tampa vai sair voando e o Gerson vai ficar sem o seu feijãozinho. Opa! Tá saindo? Opa, opa! Olha só, a panela de pressão está prestes a explodir. Isso porque aumentamos a temperatura e não deixamos nenhum lugarzinho para o vapor escapar. E a energia do vapor também pode ser usada para produzir movimento. E essa energia foi a grande responsável pela Revolução Industrial. E na indústria, assim como na sua casa, a panela de pressão tem muita utilidade. Mas é importante limpar bem a válvula ou tudo pode ir pelos ares. Olha só, a panela de pressão está prestes a explodir. Olha lá, atenção! Deixa eu desligar o gás! Não. Caramba, meu! Olha! Caraca! Gerson! Caramba, a câmera voou! Gente do céu! Olha o que aconteceu com a tampa da panela. Olha o que aconteceu com o fogão. Tadinho. Missão cumprida. Mais uma, hein? Parabéns! E aí, Gerson? Parabéns! Não é sempre que se comemora a explosão de uma panela. No nosso caso, a gente fez de maneira controlada, de forma segura, mas dá para perceber a quantidade de energia envolvida numa explosão como essa. Dá uma olhada no fogão como ele ficou. Olha isso. Onde que tava a panela? quente ainda. Ficou invertido, ó. Quer dizer, a tampa foi para cima, consequência, panela foi para baixo e arrebentou o fogão. Ah, Gerson, tava com fome, aproveita. Nossa, deu Será tudo. que dá? Virou tutu de feijão. Água evaporando, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, tem muita força. Isso é incontrolável, uma força que não se dá para segurar, pelo menos não com uma panela de alumínio. Enquanto tinha fogo, a pressão foi aumentando, 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 chegou a um ponto que deixou a gente pasmo. Por isso, vale a dica. A manutenção da sua tampa é primordial para sua segurança. Bacana também é que tem feijão pela casa inteira. Ó, não foi só ali, veio feijão até pra cá, quer dizer, teve uma explosão. Além do impacto, também tem produto quente, tem água, tem feijão quente voando para todos os lados. Nada como a sensação de dever cumprido. Nossa, cara, muito Parabéns. bom. Parabéns. Explodimos uma panela bem explodida hoje. Realmente, agora é mais calmo, né? Dá pra deu gente uma reparar nas imagens. Tranquilizada, a gente vai assistir novamente. E agora ver os detalhes que a gente não viu na hora da adrenalina. Vamos lá. Para mim, o mais impressionante é isso, ó. Era um fogão comum e olha como que ele fica depois da explosão. Ele destrói, não dá pra ver, ó. Com a cegueta lá. O isolamento térmico tá Sabe aqui, tudo. os botões foram embora. Não dá pra recuperar esse fogão novamente. Quer dizer, se acontece isso numa casa de verdade, não dá pra recuperar nada. Ela é uma imagem pro nosso programa bacana, mas na realidade ela é trágica, porque ela pode destruir muita coisa, né? Toda essa fumaça aqui, a gente tinha vapor dentro da panela, pressurizado. Quando diminuiu a pressão instantaneamente na hora da explosão, tudo isso condensou e virou uma grande fumaça. Como isso representa um pouquinho antes da explosão, dá uma olhada aqui na parte, ela tá ovalada, não tá? Aumentou a pressão, tanto em cima quanto embaixo, você vê que ela já está fazendo isso, né? Está pressionando muito. Então ela acaba mudando o seu formato. A gente imagina que a primeira coisa o ponto fraco que ocasionou essa explosão toda é a borrachinha que fica na tampa. Ela foi cuspida para fora, ela foi expulsa
devido à pressão e, de repente, houve um ponto de vazão de pressão e a panela explodiu. A nossa panela de pressão explodiu. O fogão amassou todinho. Tem feijão por todo lado que nem o Gerson quis comer. E o principal, a gente conseguiu mostrar o que pode acontecer se você não limpar bem a válvula de sua panela. A nossa experiência final foi um sucesso. Com essas imagens impressionantes, fica o final do nosso programa. Esse episódio acabou, mas a ciência não tem fim. Olha que incrível, cara.